Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. O nosso convidado de hoje é o embaixador Paulo Cunha Alves, cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong. Senhor embaixador, muito obrigado por estar connosco. Obrigado pelo convite. Estamos na véspera da comemoração em Macau de mais um 10 de junho, Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas, desta vez com muitas alterações e restrições por causa da pandemia. Desde logo, o tradicional discurso do cônsul não vai ser feito na residência, mas sim vai ser divulgado online. Exatamente, essa vai ser uma das mudanças. Portanto, eu gravei uma mensagem. Habitualmente essa mensagem é passada a todos durante a recepção que tem lugar na residência oficial. Este ano, uma vez que não podemos organizar esse evento, chegámos à conclusão que uma forma de estarmos mais próximos da comunidade seria gravar uma mensagem e colocá-la na nossa página Facebook para que todos possam ter acesso a ela. Esta é uma de várias mudanças que vão ter lugar este ano em relação àquilo que é o formato tradicional. Também não se vai realizar a tradicional romagem à Gruta de Camões. Exato. Também por razões ligadas à pandemia da Covid-19, não será possível fazer a habitual romagem à Gruta de Camões. Portanto, no dia 10 de junho, teremos apenas a cerimónia do hastear da bandeira nacional, de manhã pelas 9 horas logo, e ao fim do dia haverá uma exposição às 6 da tarde de pintura com uma artista aqui local, porque o que aconteceu este ano é que nós tivemos que cancelar todos os projetos e ideias que estavam, enfim, em carteira e que tencionávamos implementar, mas devido às restrições de viagem foi completamente impossível ter connosco artistas e outros intervenientes, enfim, que viriam de Portugal ou de outras localidades até. Ainda assim, comparando com outras comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, esta iniciativa Mês de Portugal, Junho, Mês de Portugal, aqui em Macau, dá à comunidade uma oferta cultural muito mais vasta do que aquela a que tem acesso a boa parte da diáspora portuguesa. É verdade, porque somos muito fortes aqui, com este programa do Junho, Mês de Portugal na RAM. Penso que é o 5º ano que se organiza esta atividade. Recordo-me que o ano passado tivemos cerca de 20 ou 22 atividades no total. Este ano teremos 10, mas como diz, é melhor do que em muitas partes do mundo, onde apenas existe, por exemplo, uma recepção por ocasião do dia 10 de junho, com o discurso do embaixador ou do cônsul-geral. Às vezes há um festival de cinema, alguma coisa assim mais do foro cultural, mas algo assim variado, como temos aqui em Macau, que eu conheça, são poucos os sítios do mundo. Em Boston, onde eu fui cônsul-geral, também havia um festival bastante forte, mas uma vez mais era uma exceção e não era a regra. É importante sublinhar que existem estas várias alterações em relação, mais uma vez, ao formato tradicional das comemorações do 10 de junho em Macau, mas estamos também a falar de uma comemoração que é adiada e não cancelada. Vai haver um dia, nos próximos meses, em que se fará, digamos, o que resta da comemoração oficial do 10 de junho este ano. A minha intenção é conseguirmos organizar uma recepção na residência oficial, eventualmente no último trimestre do ano, de forma a celebrar Portugal. Não é necessariamente o Dia Nacional, porque essa data histórica já terá passado na altura, mas eu penso que para celebrar Portugal não precisamos de estar apenas no 10 de junho, podemos celebrar por ocasião de outra data histórica, como por exemplo o 5 de outubro ou o 1º de dezembro. Qualquer uma dessas datas poderá ser simpática e importante para reforçar a Portugalidade, enfim, a presença cultural lusa aqui em Macau.
Senhor Cônsul, o Consulado já ajudou várias pessoas, vários membros da comunidade que, por motivos de força maior, tinham de regressar a Portugal, ajudou a contornar algumas das muitas restrições que estão em vigor. Quantas pessoas é que foram até agora ajudadas pelo Consulado e já agora se existem mais pedidos pendentes nesta altura? Bom, temos uma lista que tem vindo a crescer nos últimos dias. Neste momento conta aproximadamente com 40 nomes. Desses 40, 10 já regressaram a Portugal, fruto, enfim, de condições especiais que foram criadas numa negociação entre o Consulado-Geral de Portugal e as duas regiões administrativas especiais de Macau e de Hong Kong. Este processo é um processo bastante complexo e eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para, uma vez mais, explicar o que é que está em causa. Portugal, neste caso aqui o Consulado-Geral tem a sua área de jurisdição, que é Macau e Hong Kong. E o nosso país, como Estado de Direito que é obrigado a respeitar as leis e as normas dos territórios acreditantes, neste caso de Macau e de Hong Kong. Como tal, existe uma regra, que é a regra da quarentena obrigatória, de 14 dias, para os viajantes, enfim, que vão de Macau para o aeroporto de Hong Kong, que é isso que está em causa aqui para nós. E essa regra tem algumas derrogações, ou seja, as entidades oficiais de Hong Kong aceitam que a quarentena possa não ser feita, é uma exceção ao princípio geral, desde que estejam em causa razões urgentes e genuínas ligadas à saúde, ligadas a razões humanitárias, ou então que seja algo do interesse público das autoridades de Hong Kong. E só, e apenas só, nesses casos, é que a regra é derrogada. Portanto, a pessoa deixa de fazer a quarentena e, através de um processo complicado, que exige o acompanhamento das pessoas que viajam, não só da nossa parte até à fronteira de Macau, mas depois em Hong Kong as pessoas têm que ser acompanhadas pelo cônsul honorário de Portugal em Hong Kong, desde o momento em que chegam à fronteira de Hong Kong até ao aeroporto internacional, até ao momento em que entram na manga para se dirigirem para o avião. Ora, como as pessoas imaginam, isto é uma operação complexa que não pode ser repetida todos os dias e todas as semanas, até porque é um processo longo e as autorizações de Hong Kong levam em média cerca de 10 dias. Portanto, uma pessoa, quando pede esta autorização, não pode contar viajar no dia seguinte. De modo que, em colaboração com as autoridades, nós temos escolhido datas que servem também à disponibilidade do nosso cônsul honorário em Hong Kong. Conjugando todos estes elementos, então, é que nós criamos uma data. E qual é que será sexta-feira passada houve uma missão. Data? O que estamos a pensar é o dia 17 de junho. Já submetemos alguns pedidos de isenção às autoridades de Hong Kong para o dia 17 de junho. Há outros que estão a ser processados neste momento. Obviamente que no nosso interesse, quantas mais pessoas forem, melhor, porque acaba-se com este sentimento de insegurança e de insatisfação que as pessoas sentem pelo facto de estarem aqui e não conseguirem sair de Macau. Quantas pessoas, mas a nossa pessoas intenção, é que poderão ir então nesta próxima leva, digamos assim? Não sei, não lhe posso dizer em concreto, mas poderão ser 6, 7, não sabemos ainda. Mas como eu disse há pouco, como o número de requerentes tem estado a aumentar, nós entramos numa segunda fase de negociações com as autoridades de Hong Kong, de modo a que seja feita uma certa flexibilização das condições impostas pela RAEC para que as pessoas possam não cumprir a quarentena. Desde que haja essa boa vontade do outro lado e que sejam flexibilizadas as medidas, eu acredito que em vez de 2 ou 4 elementos possam viajar mais, porque neste momento estamos com muitas pessoas que acabam os seus contratos de trabalho aqui em Macau, o ano letivo está a chegar ao final também, portanto há jovens que pretendem regressar a Portugal no princípio de julho, e uma vez que a restrição está em vigor
pelo menos até dia 7 de julho, se essa data não for alterada. Por essa razão, nós estamos a tentar a tal flexibilização de medidas. Vamos ver o que é que conseguimos. Dizia-me há pouco que na passada sexta-feira houve um grupo que já seguiu viagem? Houve um grupo de 2 pessoas, sim, que seguiu viagem até o aeroporto de Hong Kong e depois para Londres e de Londres para Lisboa. Normalmente tem sido esta a rota aconselhada por ser uma rota mais credível, em que não acontecem cancelamentos de viagem, por exemplo. Há outras companhias aéreas com outras rotas através da Europa em que os viajantes ficam sujeitos a cancelamentos com maior facilidade e, portanto, estamos também a tentar evitar esse tipo de situações. Voltando um pouco atrás, quando é que espera ter uma resposta em relação a esse pedido de flexibilização dos critérios? Não sei, estamos a negociar desde o final da semana passada. Temos que dar tempo ao tempo e esperar por uma reação. Quando fala em flexibilização, o que é que se pretende exatamente? O que está em causa agora é que apenas as pessoas que mostram, que atestam ter na sua posse um documento, porque as provas têm que ser documentais, ou seja, a pessoa não pode dizer eu tenho uma operação marcada em Portugal daqui a 15 dias, preciso de ir e não vou fazer quarentena. Obviamente que se tiver um documento do médico ou do hospital é mais fácil para poder justificar junto de Hong Kong. Agora, há um aspecto que eu não referi há pouco e que eu gostaria que ficasse aqui bem claro também. É que, no fundo, quando as pessoas dizem que estão com urgência em viajar, ao mesmo tempo também têm uma forte renitência em cumprir a quarentena em Hong Kong. O que leva as autoridades da RAEC a serem mais criteriosas, porque elas sabem à partida que o que está aqui em causa, em alguns casos, não será tanto uma razão de urgência, mas uma razão de comodidade. As pessoas não gostam de fazer quarentena, é humano, é compreensível, enfim. Porque se estas pessoas que constam nesta lista amanhã decidirem fazer a quarentena em Hong Kong, podem partir de imediato, não há qualquer obstáculo. E, portanto, é preciso aqui ter um certo cuidado para não hostilizar as autoridades da RAEC e também para evitar que o Consulado-Geral de Portugal fique desacreditado e sem margem de manobra, não é? Sim. Nós temos que ter um certo cuidado com isto porque envolve questões que são bastante sensíveis até. Portanto, nesta altura, existem cerca de 30 pessoas na lista de espera, é isso? Nesta altura existirão cerca de 27, 10 já viajaram. Nem todos têm urgência. Alguns dizem simplesmente, queria voltar a Portugal no verão e tal, tenho uma consulta, mas não são casos, não são 100%, nem todos os casos são 100% urgentes. O Consulado recebeu ou não pedidos de ajuda diretos de membros da comunidade, de empresários, de pessoas de outras áreas? Houve pedidos de ajuda, situações de dificuldade no seio da comunidade portuguesa? Não houve qualquer pedido nesse sentido, nem sequer tivemos pedidos de repatriamento na pura acessão da palavra. Às vezes, enfim, nos portos consulares e nas embaixadas existem pedidos de repatriamento por parte de pessoas que ficam envolvidas em situações de desconforto e sem apoio financeiro, sem emprego, e precisam de regressar a Portugal e pedem apoio financeiro ao consulado. Normalmente é assinada uma declaração pela qual o próprio ou a família depois são obrigados a restituir o dinheiro empregue, digamos assim, pelo Estado português. Mas neste caso da pandemia, enfim, obviamente que ouvimos histórias de pessoas que estavam desanimadas com a crise económica que a pandemia acarretou, mas ninguém nos pediu ajuda. Sr. Cônsul, sei que já abordou esta questão à margem da apresentação do programa Junho, Mês de Portugal, mas gostava de voltar a trazer este tema para esta entrevista. Este ano, pela primeira vez, não se realizou a vigília em memória de Tiananmen aqui em Macau. A justificação avançada pelas autoridades e pelos tribunais foi a questão da pandemia, as medidas de prevenção. Na altura disse que a decisão era compreensível à luz das atuais circunstâncias. E o que lhe pergunto agora é se considera que no próximo ano, por esta altura, vai ou não haver um teste em Macau às liberdades, direitos e garantias, se houver a intenção, e tudo indica que sim, de realizar novamente a vigília. Como é que olha para aquilo que poderá acontecer no próximo ano? Bom, sem ter uma bola de cristal onde possa ver o que vai suceder daqui a um ano,
eu acredito que este foi um ano atípico e, portanto, a solução encontrada pelas autoridades locais foi também uma solução atípica. A vigília é verdade que tem sido organizada desde 1990, mas também é verdade que durante este período de 30 anos nunca vivemos, à exceção de um ano, talvez, 2003, penso eu, em que houve uma situação análoga à SARS, mas de qualquer forma nem sequer foi uma situação com a dimensão da Covid-19. E, portanto, não temos uma pandemia todos os anos. Eu acredito na bondade das decisões tomadas. Foram decisões que competem inteiramente às autoridades de saúde e de segurança aqui da RAEM. E acredito que as coisas voltarão à normalidade em 2021. Vamos esperar não ter uma outra pandemia, não é? É também representante, naturalmente, do Estado português para Hong Kong e, neste sentido, também lhe perguntava como é que vê esta questão da Lei de Segurança Nacional, anunciada por Pequim, neste contexto de tensões políticas e sociais que se arrastam. Esta última onda faz agora justamente um ano. A diplomacia portuguesa e europeia já disse que esta decisão põe em causa o princípio um país, dois sistemas. Perguntava-lhe como é que olha para esta questão. Bom, eu começaria por dizer que nós subscrevemos enquanto país, não é? Portugal subscreve, enfim, todas as declarações e comunicados que têm sido emitidos pela União Europeia no seu todo, através do Serviço de Ação Externa da União Europeia. É óbvio que vemos com alguma preocupação, entendemos que esta lei poderá, de alguma forma, comprometer o princípio um país, dois sistemas, e foi isso que foi dito pela União Europeia. Obviamente que também poderá colocar em causa os compromissos internacionais da China. Ao mesmo tempo, a título nacional, eu penso que Portugal teria preferido que a nova lei tivesse sido preparada pelas autoridades de Hong Kong, pelas autoridades competentes, após uma consulta popular, aliás, como aconteceu aqui na RAEM em 2009. E isto porquê? Porque entendo que o diálogo entre as forças vivas da sociedade é imprescindível e é essencial para conseguir avançar em direção ao progresso. Infelizmente, a situação desde junho do ano passado foi catastrófica na RAEC e, de certa forma, eu compreendo a urgência de tomar medidas quando a própria RAEC não esteve em posição de o fazer ao longo dos anos. É uma questão bastante complexa, bastante sensível, e eu acho que precisamos de a analisar com muita cautela, com muito bom senso. E espero que a implementação da lei, caso venha a acontecer, seja também objeto de consultas na sociedade, de modo a que aquilo que é mais importante, que é o progresso da sociedade de Hong Kong, possa, enfim, continuar a acontecer, como aconteceu até o ano passado, e que este momento menos bom na história de Hong Kong possa ser ultrapassado. O que é preciso para ultrapassar este momento? Em primeiro lugar, acabar com a crise da Covid-19 também, não é? Foi uma conjugação de vários elementos e vários acontecimentos. Para além das manifestações, algumas as radicais, que destruíram a propriedade pública e a privada em Hong Kong, enfim, há atos de abuso, há pedras que são atiradas de viadutos e que caem em cima de pessoas, em cima de carros. Acho que em qualquer sociedade este tipo de acontecimentos e de gestos não são bem-vindos, obviamente, e, portanto, é bom que isso não volte a acontecer no futuro. Quando se fala num risco para o princípio um país, dois sistemas em Hong Kong, nos corredores diplomáticos europeus existe o receio de que esses riscos possam transbordar também para Macau? Bom, eu costumo ouvir dizer que Macau é diferente de Hong Kong. Esta tem sido uma das frases mais ouvidas desde que soube que vinha aqui para exercer estas funções em Macau. A história é outra, o relacionamento com a antiga potência colonial é outra. Eu julgo que Macau tem sido um bom exemplo, em termos internacionais,
na implementação deste princípio, e eu penso que os observadores na Europa, não sei, em primeira mão não sei, não estou lá, mas aquilo que tenho trocado, as impressões que tenho trocado com os meus colegas da União Europeia que estão em Hong Kong, eles têm uma consciência clara de que as coisas aqui passam-se de forma diferente, por múltiplas razões, não vale a pena enumerar, até porque se eu começasse a enumerar, certamente esqueceria algumas, mas tem a ver com a história, com o passado, com a geografia, com a demografia, tem a ver com muitas razões. Pegando justamente nisso que diz e avançando um pouco, como é que vê nos dias de hoje o papel e a relevância de Portugal em Macau? Bom, a relevância de Portugal em Macau é aquela que nós vemos, é aquela que nós temos. Essa relevância é dada a Portugal através da sua comunidade aqui residente, uma comunidade que é bastante vasta no seu todo, embora a comunidade expatriada não ultrapasse, segundo as nossas estimativas, os 6 ou 7 mil indivíduos, mas essa comunidade tem traços que são indeléveis aqui e que são permanentes: a língua, a cultura, a gastronomia, a arquitetura. Tudo isto são pedras e pilares fundamentais que permitirão que a nossa presença seja perpetuada aqui neste território. Em que áreas é que esta presença e este relacionamento está melhor ou está no bom caminho, e em que áreas é que é preciso, com mais urgência, melhorar esta presença de Portugal? Eu não sei se nós temos áreas em que precisemos de melhorar porque há uma urgência em melhorar. É uma relação estável. A relação que Portugal tem com a RAM é uma relação estável, duradoura, sóbria, madura e que, enfim, que tem várias facetas em termos de cooperação, na área do turismo, da justiça, na área académica. Estou-me a lembrar, por exemplo, quando foi criada aqui a Faculdade de Medicina no ano passado, creio eu, se não estou errado na data. Essa inauguração contou com a colaboração de universidades portuguesas, a Faculdade de Medicina do Porto e de Lisboa. Portanto, são áreas bastante ativas, a área académica, da justiça, o turismo, o intercâmbio de estudantes. Tudo isto são áreas onde está em causa, no fundo, os contactos que os ingleses chamam people to people, os contactos individuais, pessoais, entre as comunidades. E, no fundo, são esses que mais contam para aprofundar a relação. E para essa relação ser aprofundada é também importante a parte da língua, a parte da cultura, e é nisso que eu penso que devemos apostar, para além da parte económica, como é óbvio. Em relação justamente à parte económica, Macau é olhado muitas vezes como uma plataforma para a China, é uma questão muito presente no discurso político, mas quando se fala das relações bilaterais, existe, claro, a questão da dimensão do território, que é uma dimensão reduzida, a população também não constitui um mercado particularmente atrativo para as empresas portuguesas, pela sua dimensão, mais uma vez. Acredita que o projeto da Grande Baía poderá, de alguma forma, fazer as empresas portuguesas olharem para Macau e para esta região de uma forma diferente? Penso que sim. Eu acho que, em primeiro lugar, não nos podemos esquecer que o projeto da Grande Baía é um grande passo no processo de integração das duas regiões administrativas especiais de Macau e de Hong Kong na China continental. Acho que não podemos perder de vista este princípio. Macau é pequeno, é certo, mas se considerarmos a grande baía de Guangdong e as cidades que a integram, aí temos uma outra realidade, não é? Para além de Macau e de Hong Kong, temos 9 grandes cidades chinesas que estão aqui incorporadas, uma população que se aproxima dos 70 milhões de habitantes, com um PIB, um Produto Interno Bruto, que é superior a alguns países que integram o grupo do G20, como é o caso da Austrália e do México. E, portanto, basta olhar para estes dados para vermos aqui oportunidades para as empresas portuguesas em Macau.
que passam a ter acesso a uma massa crítica de consumidores bastante vasta, e não só é uma massa vasta de consumidores, mas também com um elevado poder aquisitivo. Conforme foi anunciado recentemente na Assembleia Legislativa pelo Governo, na apresentação das linhas de ação governativa para 2020, vai ser intensificada a cooperação económica, comercial e financeira entre Macau e as demais cidades que integram o projeto da Grande Baía. As empresas portuguesas que já operam em Macau, para além de estarem numa situação privilegiada, porque estão aqui na região já, têm também a vantagem de poder integrar as mudanças que estão em curso, não é, neste momento. E, ao mesmo tempo, elas próprias podem expandir as suas atividades à China continental. Ao mesmo tempo, temos que ter presente também a questão da captação do investimento estrangeiro e a promoção da internacionalização das empresas locais. Falava há pouco na questão de Macau como plataforma, portanto, Macau, plataforma de ligação entre a China e os países de língua portuguesa. Aqui, uma vez mais, há também oportunidades a explorar para as empresas portuguesas, não só as que aqui estão, já, no território, mas também aquelas que não têm ainda uma presença física. E para Portugal isto tem outra vantagem também, que é, através da participação nas atividades da Grande Baía de Guangdong, poder atrair para o nosso país empresas da RAEM e outras que estejam interessadas num processo de internacionalização. E também aqui neste processo e nesta dimensão e nesta vertente económica, a questão da língua assume também aqui uma centralidade em Macau. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque a língua portuguesa, eu diria que tem aqui em Macau aquilo que se chama um centro, uma plataforma, um hub em inglês. Macau pode ser, em meu entender, um hub para o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa, não só na China, mas também no Oriente, no seu todo. A língua portuguesa aqui está num momento alto, penso eu, se atendermos aos números. Em final de 2019, tenho aqui alguns números que posso partilhar, por exemplo, em termos de ensino primário e secundário, comparando aquilo que existia em 1999, ao período da transição para a integração na China, e 2019, portanto, neste espaço de 20 anos, passámos de 6.800 para 8.000 alunos no ensino primário e secundário. 28 escolas passaram a ser 51 escolas. Ao nível do superior, há 20 anos havia 320 alunos, neste momento são mais de 1.500 no ensino superior. E isto sem contarmos os programas de intercâmbio dos estudantes de Macau que vão para Portugal estudar em universidades portuguesas. Isto é possível porque, em meu entender, esta situação só é viável porque existe uma clara conjugação de esforços entre o governo da RAEM, o governo português e o governo da República Popular da China, o governo central, a respeito dos objetivos, enfim, que todos nós alimentamos para o ensino do português em Macau. Neste momento, há ações que já são desenvolvidas fora de Macau, por exemplo, através do Instituto Português do Oriente. Há aulas que estão a ser dadas em Pequim e noutras cidades da China. Há aulas no Vietnã também. Em princípio, vamos começar com aulas também na Austrália, no estado de Vitória, em Melbourne. E, portanto, esta ação começa a expandir-se. Não só Macau é forte porque tem as estruturas montadas, porque tem os recursos humanos, mas pode também partilhar estes recursos humanos com outras zonas aqui da Ásia-Pacífico, onde existe uma procura interessante da língua portuguesa. Muito bem, vamos falar da atividade propriamente dita do Consulado de Portugal e alguns daqueles que são os serviços, alguns dos serviços mais procurados, a renovação de passaporte, bilhete de identidade. As listas de espera são de vários meses, 5 meses, segundo disse numa entrevista em março. Isto quer dizer que existe um problema de falta de recursos humanos no Consulado. Pergunto-lhe, e se sim, porque é um problema crónico, digamos assim, existem ou não condições
condições para que possa vir a ser resolvido neste contexto agora mais difícil também da economia em Portugal. Exatamente. O problema dos recursos humanos é um problema transversal que abrange não só o setor público, como também o setor privado em algumas áreas. E infelizmente, enfim, não é um problema apenas de Macau, é um problema que abrange outras missões diplomáticas e consulares, fruto de várias circunstâncias, de processos de reforma, pessoas, no caso de Macau, pessoas que encontraram emprego melhor remunerado noutras instituições e, portanto, deixaram a atividade no consulado. É certo que gostaríamos de ter mais funcionários, fazem falta. Quantos é que são verdadeiramente necessários? É difícil dizer. Desde que cheguei aqui há praticamente, enfim, 1 ano e meio, quase 2 anos, nós perdemos 4 pessoas. Estas 4 pessoas no consulado, só uma foi substituída recentemente. Portanto, há aqui uma falta ainda de, idealmente, 3 funcionários. Mas, como disse bem, num ambiente de pandemia, nós temos que ter presentes todas as limitações do Estado, as despesas são muitas. E, por outro lado, isto é uma questão que abrange todos os setores do Estado, não é só o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e todas as autorizações para reforço de pessoal ou para substituição de pessoal têm que partir do Ministério das Finanças, em Portugal, e portanto, é isso que estamos à espera. O assunto está a ser tratado em Lisboa pelas nossas autoridades. Temos que ter uma visão otimista em relação ao futuro e aguardar melhores dias. Listas de espera. Sim. É verdade, as listas são grandes. A pandemia da Covid-19 veio agravar um pouco esta situação, porque criou disfunção nos serviços, não é? Embora nós nunca tenhamos fechado ao público, há situações em que as pessoas não puderam ser atendidas e, portanto, as listas são longas, 5, 6 meses neste momento. Isto não significa que o sistema não funcione, porque há sempre a possibilidade de atender casos urgentes devidamente fundamentados. E o que nós estamos a fazer é, mesmo nos casos em que as marcações foram canceladas em virtude da Covid-19, essas pessoas foram contactadas e as marcações foram feitas para uma outra data. E eu penso que até agora a coisa tem corrido bem. Vamos ver como se passa nos próximos meses. Não é apenas uma questão de recursos humanos, às vezes é também uma questão de tecnologias, de programas informáticos. Há coisas que estão a ser melhoradas a partir de Lisboa, que permitem uma maior celeridade na utilização das plataformas online. E, portanto, eu estou convencido com Mas poderá haver melhorias tempo, este ano ainda, nesse aspecto, por exemplo? Eu estou convencido que sim. Estamos agora em junho, não é? Portanto, eu acredito que até ao final do ano possa haver melhorias e maior celeridade. Há um objetivo importante que é simplificar procedimentos, desburocratizar, satisfazer o utente. Há coisas que podem ser feitas online hoje que não podiam há 6 meses atrás. Mas quanto é que estas listas de espera poderão ser reduzidas, digamos assim? Com sorte, eu penso que até ao final do ano conseguiremos reduzir este prazo de espera. Temos que ser otimistas e eu sou otimista por natureza. De falar de uma redução... Não posso quantificar, não lhe posso dizer que é uma redução para 3 meses, é difícil dizer. Atenderemos certamente sempre os casos mais urgentes, pessoas com necessidades serão sempre atendidas. Muito bem, Sr. Cônsul, esteve em Boston, em Bruxelas, na Austrália, já conheceu várias comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Que retrato é que faz desta comunidade portuguesa de Macau? Que especificidades é que tem? Bom, a primeira coisa que me ocorre dizer é que é uma comunidade atípica porque não tem nada a ver com as comunidades que nós temos na Europa Ocidental ou na América do Norte. Foram aquelas que eu conheci melhor, para além da comunidade portuguesa em Maputo, onde eu também servi, na Embaixada de Portugal em Moçambique. O que é que difere aqui? É uma comunidade, a comunidade portuguesa em Macau é uma comunidade bastante estruturada, constituída basicamente por quadros qualificados, quase sem exagero. Enfim, poderíamos fazer uma lista desde os jornalistas, aos arquitetos, aos engenheiros, aos médicos, aos professores. Enfim, eu não tenho conhecimento de uma grande massa aqui de imigração portuguesa não qualificada em Macau. E, portanto, isso
difere das outras situações que conheci melhor, enfim, em Moçambique, nos Estados Unidos ou na Bélgica, onde eu também servi na Embaixada Bilateral. Isso faz com que as necessidades sejam diferentes, o grau de exigência seja diferente, e faz também com que o consulado e os seus serviços e o próprio cônsul-geral tentem adaptar a sua ação em prol, enfim, daquilo que é a massa comunitária presente aqui em Macau. Uma das particularidades da comunidade portuguesa lato sensu tem a ver com o facto de existirem mais de 100 mil pessoas com um passaporte português e que não têm necessariamente, não terão, poderão não ter uma ligação afetiva e efetiva a Portugal. Como é que se cultivam estes laços com esta parte muito substancial da comunidade portuguesa em Macau? Bom, em geral, eu diria que da parte do consulado cativa-se tendo funcionários que falem chinês. E essa é uma das principais dificuldades hoje em dia, ao tentar recrutar para o consulado, é encontrar massa humana, capital humano, que domine 3 línguas, não é? Tem que falar português, inglês e chinês. Mas há cada vez mais pessoas bilíngues em Macau. Vamos parar àquela questão mas da a procura também é grande. Dos salários que são oferecidos. Exatamente, e as outras instituições que procuram este tipo de quadros, eventualmente oferecem melhores salários. E, portanto, mas dizia eu, em geral, como é que se cativa? Cativa-se com funcionários que falam também chinês, cativa-se com as comunicações que têm que ser feitas também em chinês, o nosso website, muitas vezes mesmo em comunicações que são feitas na página Facebook do consulado, existe a preocupação de traduzir para chinês, o que vai acontecer, por exemplo, na minha mensagem do 10 de junho. Isto em geral, da parte do cônsul-geral, a situação obviamente não se coloca tanto no dia-a-dia, consigo comunicar com algumas dessas pessoas em inglês, infelizmente não falo nem mandarim nem cantonense. Já começou a aprender ou não? Eu gostaria de ter tempo, mas não tenho tempo para aprender mais línguas. E, portanto, o que acontece é, enfim, em contactos do dia-a-dia, em eventos, tentar contactar essas pessoas. Aquelas que falam inglês, a comunicação é efetiva. As que não falam, enfim, tentamos, através de colegas nossos do consulado, tentar construir uma relação mais sólida, digamos assim, tentar explicar o que é preciso fazer, o que é ser português, o que é votar. Este ano não temos eleições, mas o ano passado tivemos, e tivemos muitas pessoas que procuraram saber informações sobre os procedimentos e, obviamente, que o consulado tentou dar resposta a esses pedidos de informação. Muito bem, uma última questão. Se ficar 4 anos em Macau, o que seria normal, nesta altura estará a meio do mandato, digamos assim, que legado é que gostaria de deixar? Há sempre muita coisa que pode ser feita por um cônsul-geral ou por um embaixador numa embaixada. É difícil especificar em concreto. Eu diria que talvez o mais importante é deixar uma comunidade unida. Na minha perspectiva, isso é talvez o mais importante. E eu julgo que, apesar da multiplicidade de associações que existem aqui em Macau, a nossa comunidade é unida. E isso eu pude ver, por exemplo, durante a campanha de angariação de fundos para a compra de materiais médicos que enviámos para Portugal. Ultrapassou todas as expectativas, houve cerca de 30 associações que participaram em conjunto e, portanto, foi algo muito positivo, que deixou toda a gente contente e que deixou também o governo português bastante reconhecido. Portanto, a união da comunidade e na existência de problemas graves que afetem essa comunidade. É muito importante falar em felicidade e harmonia, que são 2 conceitos importantes aqui no contexto asiático, e eu acho que a comunidade portuguesa tem que se sentir feliz e harmoniosa por viver numa cidade, enfim, num território onde continua a ser considerada pelas autoridades. Sempre que há discursos oficiais é sempre mencionado o contributo da comunidade portuguesa para o desenvolvimento da RAEM e, obviamente, que isso é um motivo de regozijo e de satisfação para o cônsul-geral.
Obra, gostava que o consulado ficasse com lista de espera mais curtas, pegando na sua pergunta de há pouco. Gostava que mais programas informáticos fossem criados, menos burocracia, obviamente, é também importante facilitar a vida ao cidadão, tratar de mais assuntos sem haver a necessidade da deslocação física ao consulado. Eu penso que tudo isto é um processo em crescimento e em desenvolvimento. Pode levar alguns anos, mas é esse o objetivo, quer nosso aqui em Macau, quer das autoridades portuguesas em Lisboa. Sr. Embaixador, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado, eu. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.